Este é um trabalho da FGV para o professor Cristóvão, do Grupo de Saúde 8 de Salvador. Na verdade, é um resumo ou algumas considerações sobre o livro, Os Axiomas de Zurique. Na verdade, este livro foi escrito por Max Gunther em 1985. Ele é filho de um grande investidor suíço e, na verdade, esse livro começou a ser escrito porque justamente Max Gunther resolveu perguntar ao pai por que exatamente aquele grupo de investidores suíços tomava suas decisões. E, na verdade, eles não sabiam exatamente por que eles faziam aquilo e começaram, então, a compilar os dados, o porquê que cada um deles tomava determinadas decisões a favor ou contra um determinado investimento e conseguiram, finalmente, chegar aos axiomas de Zurique. Nós temos, então, 12 grandes axiomas. O primeiro grande axioma diz exatamente, fala sobre os riscos, né? E ele diz exatamente que a preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Na verdade, fala justamente do risco, que risco é variabilidade. Então, se você se mantiver sempre na sua zona de conforto, dificilmente você se tornará rico, né? Existe com o risco, né? Sempre existe a possibilidade de perder, mas a possibilidade de ganhar. E você tem que correr risco para que exista a possibilidade de ganho. Dentro desse grande axioma, nós temos o primeiro axioma menor, que é só aposte o que vale a pena. Se você acha que aquele investimento não é um investimento que vai te dar grande retorno, você vai efetivamente trocar dinheiro com aquilo, então não seria exatamente um bom investimento. Seu risco é pequeno e seu ganho também será pequeno, né? Dentro desse primeiro axioma de riscos, nós temos também o segundo axioma menor, que é resista às tentações das diversificações. Na verdade, a diversificação é um dos componentes do risco, né? Que nós temos, então, esse risco diversificável, que ele pode realmente diminuir o risco de perda, né? Ele pode tender a zerar o risco de perda, mas na verdade ele também reduz as suas possibilidades de ganhar mais dinheiro. Basicamente, essa resistência à diversificação não é exatamente de que tenha que ser só um tipo de investimento, mas poucos investimentos, né? E de que você consiga tomar conta daquele investimento adequadamente. O segundo grande axioma, que fala então sobre a ganância, que diz exatamente, realize o lucro sempre cedo demais, que é exatamente você saber a hora de que você vai sair daquele investimento, que você já ganhou o suficiente e de que você não vai permanecer nele. É sempre doloroso, porque às vezes você sai e aquele investimento continua a render muito, mas você deve instituir um patamar sobre o qual você deve ganhar e você sai antes que aquilo se torne um investimento ruim, né? Dentro do segundo grande axioma da ganância, nós temos o terceiro axioma menor, que é entre num negócio sabendo quanto quer ganhar, quando chegar lá, caia fora. Que é exatamente isso, né? Você traça um patamar de quanto você quer ganhar com aquele investimento e se você já chegou nele, saia. Parta para uma outra coisa onde você pode ganhar mais e não olhe para trás, porque efetivamente ele pode continuar a crescer o investimento, mas enfim, você atingiu o que você tinha programado antes, né? O terceiro grande axioma fala
exatamente de quando o barco começa a afundar, não reze, abandone-o. É de que você deve ter em vista uma perda aceitável e a partir daquele momento não fique lá, não permaneça no investimento querendo que ele vá melhorar. Se você já perdeu em torno, alguns dizem 10 a 15% do que você investiu, não espere mais tempo, caia fora enquanto é tempo, porque você pode perder muito mais. Dentro do terceiro grande axioma, nós temos o quarto axioma menor, que é aceite as pequenas perdas com um sorriso como fatos da vida. Conte incorrer em várias, enquanto espera o grande ganho. Se você só tiver na sua vida pequenas perdas, seguramente você não ficará falido, mas se você tiver uma grande perda, isso seguramente pode lhe levar à bancarrota. Depois disso, nós temos o quarto grande axioma, que seriam das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro. Porque quando se fala de investimentos, nós falamos de reações e relações humanas. E dentro dessas relações humanas não existe exatamente uma previsibilidade, né? Tudo pode acontecer ao acaso e normalmente as coisas acontecem ao acaso. E você não deve então achar que tudo é previsível e que você pode prever determinados comportamentos, porque na verdade o ser humano é imprevisível, é da natureza do ser humano. O quinto grande axioma, que seria então, até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso, porque é justamente nisso que se você começar a achar que determinada coisa começou, ela vai dar certo porque ela acontece de determinada forma e exatamente por isso, por acontecer daquela determinada forma, isso vai se repetir. Então aí é que você incorre num grande erro que pode te levar a grandes perdas financeiras. Dentro desse quinto grande axioma, nós temos o quinto axioma menor, que é cuidado com a armadilha do historiador, que é justamente isso, você se basear na história de um investimento e tomar as suas decisões baseadas somente na história daquele investimento. Também temos o sexto axioma menor, que é cuidado com a ilusão do grafista, que são aqueles gráficos que a gente vê e que as pessoas tomam como norma e tomam como regra e se guiam através deles. Eles vão de encontro justamente a isso, que não existe exatamente esta regra. Esses gráficos, eles podem nos enganar muitas vezes e não devemos nos guiar por eles. Assim como fala o sétimo axioma menor, que é cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão da causalidade. Justamente que essa causa e efeito, ela não se repete exatamente. Ela pode ter, você ter a sensação de causa e efeito de determinados eventos, mas não necessariamente isso vai se repetir ao longo do tempo. Você pode se deparar com a mesma causa e não necessariamente será o mesmo efeito adiante. E também o oitavo axioma menor, que é cuidado com a falácia do jogador, porque o jogador ele tem muita perspectiva de que ele tem sorte. Essa falácia do jogador nos remete muito à sorte, que é uma coisa que não se deve exatamente contar, que eu tenho sorte e persistir nessa ideia de que este é o meu dia de sorte, com entusiasmo em relação a isso. O sexto grande axioma, que é evite lançar raízes, pois elas tolhem seus movimentos, e raízes sejam elas geográficas ou não.
Você deve se guiar pelos outros axiomas, mas não exatamente fincar raízes num negócio ou num investimento por sentimentos íntimos e não levar em conta todo o resto que te diz, por exemplo, para sair daquele investimento. Então, isso deve ser evitado. Dentro do sexto axioma, nós temos o nono axioma menor, que seria: numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade, que remete exatamente a isso que eu acabei de falar, que é você não fincar essas raízes simplesmente por questões sentimentais. O décimo axioma menor fala justamente de: jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Se esse seu negócio, você está nele somente por lealdade, não deve permanecer. Se aparece alguma outra coisa que seja mais rentável, você deve justamente sair desse investimento e partir para uma outra coisa. O sétimo axioma fala da intuição. E ele diz: só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Na verdade, os palpites existem, mas eles tomam por base conhecimentos prévios que você já tem e que estão na sua cabeça. E de repente você, não conscientemente, consegue juntá-los e isso se transforma num palpite, um palpite verdadeiro e que deve ser confiado. Não quando você tem um palpite de uma coisa que você desconhece completamente. Esse é um palpite que não deve ser levado em conta. Dentro do sétimo axioma, temos o 11º axioma menor, que é que jamais confunda palpite com esperança. Porque justamente se esse seu palpite é de uma coisa que você está querendo muito que aconteça, isso pode te confundir e pode te levar a tomar decisões erradas. O 8º axioma fala de religião e ocultismo, que na verdade são coisas que a gente deve evitar juntar com negócios. Suas crenças, suas religiões e crenças devem estar à parte. Nada de errado com elas, nada ruim. Mas elas não devem influenciar nos seus investimentos. Dentro deste 8º axioma, temos o 12º axioma menor, que fala justamente que se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. E o 13º axioma menor, que não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la desde que ela conheça o seu lugar, que era exatamente isso, cada coisa em seu lugar, você com suas crenças, contanto que elas não influenciem nos seus investimentos. O 9º grande axioma fala de otimismo e pessimismo. O otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidar com o pior. Jamais façam a jogada por otimismo apenas. Ou seja, o otimismo é não necessariamente um sentimento ruim. Você só não pode se deixar levar por ele excessivamente no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos. O 10º grande axioma fala de consenso, que seria: fuja da opinião da maioria, provavelmente está errada. Tanto que a maior parte das pessoas não é rica. Se assim o fosse, quando tudo vai naquela direção, você na verdade tem que ter um julgamento crítico em relação àquilo e não ir com os outros todos, né? Dentro do 10º axioma, nós temos o 14º axioma menor, que é: jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém quer. Então, na verdade, ele só complementa a ideia inicial de que, possivelmente, a depender da sua análise crítica, levando em conta todos os outros axiomas, você não necessariamente deve ir com os outros. Talvez numa hora de baixa seja uma hora de melhor investimento e não quando todo mundo está indo naquela direção.
O 11º grande axioma fala da teimosia, justamente. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Não continue persistindo naquilo que você já experimentou e já viu que não deu certo. Dentro do 11º axioma, nós temos o 15º axioma menor, que é: jamais tente salvar um mau investimento fazendo o preço médio, que seria aquela coisa do preço médio, você investir mais dinheiro, que vai lhe dar a falsa sensação de que seu investimento melhorou um pouco pelo preço médio. Na verdade, dinheiro é dinheiro. Esse outro investimento que você vai fazer, você deve procurar ver se realmente ele toda a sua observação e o seu julgamento crítico de tudo lhe leva a investir mais naquilo ou não, e não se deixar levar pela ideia de que se você investir mais, você vai reduzir o preço médio do seu investimento e melhorar com isso. O 12º grande axioma fala do planejamento, que diz justamente que planejamentos a longo prazo geram perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. E ele, justamente nesse axioma, nos recomenda a não investir em investimentos a longo prazo, né? Porque o perigo de se planejar esse futuro, um futuro que eventualmente ninguém, na verdade, pode enxergar, ele é levado por várias circunstâncias. Então, você não deve achar que esse investimento vai te dar segurança e que você vai a vida inteira lucrar com ele. Na verdade, quanto mais segurança, a gente viu durante todo essas recomendações do axioma de Zurique, que quanto menor risco, menor será o seu ganho. E daí que vem todos essas recomendações desses grandes banqueiros suíços que fizeram esse compilado, na verdade, para o filho deles, ao final da Segunda Guerra Mundial, onde eles estavam ganhando muito dinheiro. E é um bom guia para quem gostaria de começar ou melhorar os seus investimentos. Obrigada, meu nome é Lucimar Paraguaçu Borges Ferro, faço parte do grupo da FGV, Grupo de Saúde 8 de Salvador. Obrigada.